palavra de Deus agora, Mateus capítulo 5, você tem ali só o que eu resumi ali. Aqui não dá para escrever todo o versículo, eu só posso escrever num lado da folha 2.300 caracteres, um pouquinho mais, com espaço. Então, tenho esse limite de cada folha. Então, eu tenho que dar uma reduzida na coisa escrita. Então, eu não consigo colocar todo o versículo nesses textos, né? Mas vamos ler do versículo 14 ao 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Nós vimos na semana retrasada, na verdade, a questão do sal. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Ele começou dizendo: vocês são o sal da terra. E daí ele falou aquelas questões sobre o sal, nós refletimos sobre ela. E assim como o sal, a luz também, ela tem uma influência determinante nos ambientes onde ela está. Luz faz toda a diferença aqui. Aqui tem luz, aqui está claro, está bom. Lá na galeria tem poucas luzes. E naquele canto lá está escuro, vejo duas pessoas lá que eu não reconheço quem são. Não consigo ver o rosto delas. Aqui eu vejo o rosto de vocês, tem luz. A luz faz diferença nos ambientes onde ela está. Isso que acontece com a luz, influencia os ambientes. Daí a gente leu aqui a afirmação de Jesus aos seus seguidores. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Quando ele disse: vocês são a luz do mundo, ele está nos dando aqui uma identidade. Ele está dizendo uma das coisas que nós somos. Uma pergunta: de que maneira podemos ser essa luz que leva pessoas a Cristo? Como é que eu posso ser essa luz? Então, olhe para essa pergunta, anote ali uma resposta. De que maneira podemos ser essa luz que leva pessoas a Jesus? Ok. Você ouviu das pessoas ao seu lado, certo? E agora, quem quer contribuir aqui de maneira bem pública? Diga: falando de Jesus aos outros, sendo seguidor de Jesus, vivendo conforme as Escrituras, isso. Nossa maneira de viver era, dando testemunho do que Ele fez e faz na nossa vida no dia a dia. Dando bom testemunho, se mantendo puro em meio a pessoas corrompidas pelo pecado. Isso é brilhar na escuridão. Não nos escondendo, não nos escondendo. Alguém mais? Ok. Enfim, muita coisa muito linda que saiu aqui. Jesus usa essas duas ilustrações e ele é realmente o mestre dos mestres. E ele é alguém que os estudiosos, que os pedagogos também observam, porque não há ninguém como ele para ensinar e comunicar verdades. E ele usa então essas
duas ilustrações aqui para comunicar, duas ilustrações usando essa questão do aparecer, do surgir. Ele fala da cidade construída sobre um monte e da lâmpada em um lugar apropriado. Essas duas figuras, Jesus nos ensinou, como a Rosana disse, que nós não podemos nos esconder. Nós não podemos deixar de influenciar os lugares onde estamos. Nessas ilustrações, Jesus está dizendo que nós temos que nos expor para que as pessoas vejam a luz dele em nós. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Se nós não brilharmos, nós não vamos cumprir o propósito que ele tem para as nossas vidas. Jesus disse: uma cidade em um monte não pode ser escondida. Todos a veem. Durante o dia, todos a veem. Durante a noite, mesmo na época em que não se tinha a luz elétrica nos postes, mas alguma luz sempre havia nas cidades. Ela fica em evidência. Jesus disse que nós precisamos nos expor, estar em evidência. A gente tem que ser visto. Isso não quer dizer que eu tenho que me aparecer. Eu tenho que, por meio da minha vida, fazer Jesus aparecer. Não se pode esconder uma cidade em um monte. Sabe, Deus nos colocou em lugares altos. Ele nos colocou em um relacionamento com Ele. A Bíblia diz em Efésios, e ela fala que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em lugares altos. E nós somos como essa cidade sobre os montes, que não pode se esconder. Nós não podemos nos esconder se nós assumimos essa identidade que Ele colocou sobre nós, de luz. Ele disse que uma lâmpada, ela não pode estar debaixo de uma vasilha, de um alqueire, que era uma vasilha que as mulheres usavam como medida para as comidas e receitas. Assim como tem hoje, nas cozinhas, essas vasilhas que tem ali as medidas, ou na receita vai 2 xícaras de açúcar ou de trigo. Então, esse alqueire era essa vasilha, e o que Jesus disse: você não pode deixar uma lâmpada debaixo do alqueire, porque ela não vai iluminar. Não pode deixar uma lâmpada escondida, mas ela tem que ser colocada em um lugar de destaque, no chamado veladouro, que era então essa palavra usada por Jesus. Na época, essas lâmpadas não eram lâmpadas muito grandes, eram pequenas, elas tinham azeite nelas, tinham um orifício onde vinha o azeite e outro do pavio. E ela tinha que ser colocada em um lugar estratégico para que o ambiente recebesse iluminação à noite, quando estava escuro. Então, na escuridão, uma lâmpada daquela, ela fazia diferença, ela influenciava. E Jesus disse: não pode colocar
essa vasilha lá da cozinha de medir as coisas para a comida em cima dessa lâmpada. Não é ali embaixo, quando no lugar que vai se preparar a comida. Não. Tem que colocá-la em um lugar de destaque para ela cumprir o seu papel, para ela ter a sua utilidade, para cumprir o seu propósito. Então Jesus, com essas duas figuras, deixa tudo muito nítido. Como Ele nos quer, como Ele deseja que sejamos. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Mas João 8,12, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará, onde? Em trevas, mas terá a luz da vida. Daí surge uma pergunta nessa declaração de Jesus. Quem é a luz? Ele ou nós? Quem é a luz? Ele ou nós? A verdade é que nós não temos luz, o quê? Luz própria. Luz própria. Mas luz é vista em nós. E nesse sentido ele diz, vocês são a luz. Mas ele disse, eu sou a luz. Contudo, nós não temos luz própria. Nós somos como a lua. A lua que reflete a luz do sol e por isso brilha. Essa luz não vem de nós mesmos, não é de uma energia ou de uma bondade minha ou de uma capacidade minha, não. Em nós mesmos, só nós, sem Jesus, sem relacionamento com Ele, sabe, não tem luz. Nós não temos luz própria. Não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo por estarmos diante dele e ligados a Ele. Acho que foi Maciel que falou de ligados a Ele. Quando a gente está ligado a Ele. Uma lâmpada, por si só, ela não produz luz. Ela tem que estar ligada a uma fonte de energia acionada para ela brilhar. Mas, por ela mesma, ela não brilha sozinha. Não brilha sozinha. Ela precisa estar ligada, usando esse exemplo da nossa realidade, dos nossos dias hoje. Então, essa é a maneira pela qual nós podemos ser luz do mundo. A gente está diante de Jesus, a luz dele reflete, Jesus está em nós, a luz dele aparece através de nós. Nós estamos ligados a Ele, nós recebemos energia dEle para poder brilhar, mas sabe, se não tiver Jesus, não tem luz. Nesse sentido, então ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar nas trevas, mas vai ter a luz da vida. Então, se a gente segue em Jesus, a gente tem a luz da vida. Então, por isso, nesse sentido, Jesus diz, vocês são a luz. Por que a gente é a luz? Porque a gente tem a luz, está ligado à luz, a gente reflete luz. Mas se Jesus não estiver aqui, se nós deixarmos Jesus e com as nossas atitudes ou o nosso estilo de vida dissermos, Jesus não te quero, quem sabe isso não se diga verbalmente, mas se diga com o comportamento, Jesus eu não te quero, e se nós ficarmos sem Jesus? Não vai ter luz, porque nós não temos luz própria. A luz que a gente tem, vem dele. Como que essa luz de Jesus é vista? A luz de Cristo é vista
em nós a partir do nosso testemunho. Testemunho. Pessoas aqui falaram de testemunho, Edil falou, mas alguém falou de testemunho. A luz de Cristo é vista a partir do nosso testemunho, que é composto por nossa maneira de viver e de falar. Esse testemunho é composto pelo nosso viver e pelo nosso falar de Jesus aos outros. Sabe, há muitas pessoas que vivem uma vida exemplar. Eles são íntegros, eles são corretos, eles oram, eles leem a Bíblia, eles têm comunhão com Deus, eles vivem uma vida exemplar. E quando as outras pessoas da vizinhança, ou do serviço, ou da escola o veem, ou a veem, eles olham assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Essa pessoa é diferente. Tem algo de bom, eu vejo nos olhos dela que tem alguma coisa boa. Mas, se a pessoa só vive Jesus, mas não fala de Jesus, essa pessoa vai ser vista como gente boa. Olha, esse é gente boa, esse é do bem. Esse cara é legal. Olha, você pode acreditar. É gente boa. Mas daí? O que mais? Se eu não falar, o que é que tem em mim? Se eu não disser às pessoas o que é essa luz que está em mim, não adianta, eu só vou ser gente boa. Que bom que é gente boa, mas a gente tem que ser mais do que gente boa. O nosso testemunho é composto pela maneira de viver e de falar. Então está cheio de cristão que é gente boa, mas que é só gente boa. Que não fala, que não diz o que aconteceu na vida dele. E ele não alcança ninguém, porque ele não fala. Por outro lado, existem os que falam de Jesus, porém suas atitudes não condizem com o seu discurso. E é um problema muito sério. Alguém já disse que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Falar de Cristo e não viver a vida de Jesus é uma grande incoerência. Sabe, isso não quer dizer que eu tenho que ser absolutamente perfeito, mas tem que ter coerência. Nós vemos que Paulo disse, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Isso não quer dizer que o Paulo era perfeito. A Bíblia mesmo mostra que ele teve alguns momentos que ele não foi tão certinho assim. Mas o histórico da vida dele, o geral da vida dele, quando alguém olhava, esse cara vive Jesus. Ele dizia, você pode viver como eu vivo. Ele tinha coragem de dizer, olha, eu sou referência. Sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. 3º capítulo de Atos, quando Pedro e João estavam entrando no templo, na Porta Formosa, estava lá o coxo, e disseram, olha para nós, olha para nós. Então, é preciso viver, e daí tem aqueles que dizem assim, não, então eu prefiro viver, só viver. O que adianta aquele que fala e não vive? Então, eu só vivo. Sabe, os dois estão errados. Tanto um como o outro está errado. O testemunho é algo que se compõe pela vida e pela fala. Então, é a isso que Jesus nos desafia. E daí Jesus disse para que eles vejam as boas obras. Vejam as suas boas obras. E boas obras devem ser um estilo de vida nosso.
A gente tem que fazer boas obras, mas a gente não pode fazer boas obras para ser visto por outros. Eu vou fazer só para aparecer aqui, eu vou dar uma esmola bem grande, eu vou fazer isso. Não, Jesus condenou isso. Isso faz parte do farisaísmo. Nós não devemos realizá-las com a intenção de sermos vistos pelos outros. Contudo, inevitavelmente, seremos observados pelas pessoas. Eu não faço para que os outros vejam, eu faço para a glória de Deus. Mas, inevitavelmente, as pessoas vão ver. Só que eu não posso fazer para que os outros vejam. Eu tenho que fazer para glorificar a Deus. E é isso que Jesus disse, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo que a nossa vida tem que trazer glória para o nome dele. A gente tem que ser um filho que honra o Pai. A gente tem que ser um filho que alegre o coração do Pai. E muitas vezes eu oro a Deus, eu digo, Deus, me ajuda a ser um filho que alegre o teu coração. Eu, de alguma maneira, eu busco viver, né, uma vida que alegre o coração do meu pai biológico. Busquei viver uma vida que alegrasse o coração da minha mãe. E todos nós temos que viver uma vida que alegre o coração do Pai. Que alegre o coração do Pai. É muito bom, né? Muito bom no momento que alguém vai lá para a mãe, o pai diz, olha, seu filho, hein? Ó, sua filha, olha, que menina. Meu pai fica alegre. É assim que Deus quer se sentir conosco. Ele quer que as pessoas olhem para a gente, para o nosso testemunho, as boas obras e a nossa fala. Eles digam, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje na hora do almoço, né, eu com meu pai, mais alguns aqui da igreja, tinha um senhor que não era da igreja, né, e ele estava conversando com meu pai ali, ele começou a, né, fazer muitos elogios ao meu pai. Daí esse homem ouvia meu pai, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sabe, ele estava vendo a luz de Jesus brilhar na vida do meu pai. Ele estava ouvindo as palavras do meu pai. Meu pai falou de Jesus para ele ali no almoço, na mesa do almoço. Tinha luz brilhando naquela mesa, né? Não só do meu pai, como dos outros que estavam ali, mas ele ficou de frente com meu pai e teve uma conversa com ele. Sabe, ali tinha uma cidade que estava em cima do monte, tinha uma lâmpada que não estava com uma vasilha em cima, mas que estava brilhando, que estava se expondo. Outras pessoas têm glorificado a Deus pelo que elas têm visto em nossa vida? Você pode citar um exemplo disso? Você lembra de alguma coisa? Hoje eu vim com um exemplo bem fresquinho aqui, né? Bem fresquinho, que aconteceu há pouco na hora do almoço. Você lembra disso? Deus tem sido glorificado na nossa vida? Se Ele não tem sido, que Ele o seja. Amém? Vamos ficar em pé na presença de Deus. Todos em pé, por favor. Brilhe a luz de vocês. A nossa luz tem que brilhar.
nós estamos no nosso movimento de semeadura. Movimento de semeadura. E a gente tem semeado oração. A gente tem semeado palavras, o quê? Abençoadoras. Se a gente não tem semeado, vamos semear. A partir de domingo, vai começar uma outra semeadura, que vai ser a semeadura das atitudes de amor. Não se pode esconder uma cidade que está em cima do monte. Não se coloca uma vasilha em cima da lâmpada. Ei, tira essa vasilha. Brilha. Viva. Seja testemunha. E fale. Semeia a semente. Semeia a semente. Palavras são sementes. Orações são sementes. Feche os teus olhos.